Olá, pessoal! Pausa esta semana nas entrevistas, notícias e divulgações. O PV Web Jornal Pecinha é a Vovozinha, especializado em teatro para crianças e jovens, inicia agora sua edição especial totalmente direcionada para a crítica, a opinião. Você vai ouvir nosso crítico oficial, por acaso este mesmo que vos fala, dando seus pitacos sobre 4 produções, 2 que viu presencialmente, com protocolos, e 2 que desfilaram pelas telas de sua casa recentemente. Vamos lá? Está no ar a edição especial O que andei vendo. Aos poucos, as companhias retomam suas atividades, ainda alternando-se entre o digital e o presencial com protocolos. Vou fazer meus comentários hoje sobre 4 espetáculos que prestigiei. 2 deles indo mesmo ao teatro, como acontecia na nossa vida antes da trágica pandemia. Fui ao SESI, na Avenida Paulista, ver Meu Reino por um Cavalo, da companhia Vagalum Tum Tum. E fui à sede da companhia Paideia, em Santo Amaro, ver Pepé, o Pequeno Palhaço. Pelas telas, cliquei com muito prazer em Quase de Verdade, da companhia Los Lobos Bobos, e no juvenil Como Dobrar um Lençol com Elástico, experimento cênico da Pandorga Companhia de Teatro. Lá vou eu opinar. Um aviso, o texto desses meus comentários, para você que, como eu, ainda gosta dos registros por escrito, você encontra no site www.pecinhaeavovozinha.com.br. Meu Reino por um Cavalo. Quanta emoção foi me sentar de novo em uma plateia de teatro e justamente naquela sala do SESI da Avenida Paulista, onde eu já vi tantas maravilhas nesses meus 30 anos de exercício da crítica teatral. A companhia Vagalum Tum Tum, especializada em adaptar as obras de William Shakespeare para os horários de censura livre, desta vez se debruçou sobre a tragédia Ricardo III, que fala do rei javali sanguinário que não pestanejava nenhum segundo para matar ou mandar matar todos os que se interpusessem em seu caminho rumo ao trono, mesmo que fossem irmãos ou sobrinhos e tantos outros parentes. Que ousadia do diretor e adaptador Ângelo Brandini em querer transformar um enredo desses em peça infanto-juvenil. Mas, gabaritado para tal tarefa, ele sem dúvida tem cacife. Foi bem sucedido nas transposições que fez de Hamlet, Otelo e Rei Lear, por exemplo. Aqui também se deu bem. Antes de mais nada, é bom teatro. O teatro feito com inteligência. Sua adaptação é inventiva, imagética, alegórica. Trancafiar personagens dentro dos limites de uma moldura de retrato, por exemplo, é uma ideia que, ao mesmo tempo em que combina com os hábitos da realeza da época, também remete diretamente e de forma crítica e irônica ao mundo egocêntrico atual, em que estamos todos fazendo poses o tempo todo, morrendo aos poucos dentro das telas de nossos smartphones, com nossas fotos enfileiradas, empilhadas nas galerias das redes sociais. Não sei se todo mundo viu assim, mas eu enxerguei isso como uma escolha cenográfica e imagética que se associa às camadas da megalomania do protagonista, para falar a língua da geração atual. As inúmeras mortes desse enredo de maldade e cobiça, mais uma vez, são espertamente sugeridas, não são explícitas. E eu não vou contar como isso se dá nas cenas, porque seria spoiler. Ou será que eu já contei? Bem, garanto que é uma lição de criatividade. De novo. Só que, a meu ver, essa é a peça da Vagalum Tum Tum, da safra recente, menos indicada para crianças muito pequenas. A turma da primeira infância, claro,
pode se entreter com as graças de palhaçaria, o jogo de cintura dos atores, todos ótimos, a eloquência do visual caprichado, como sempre. Mas o enredo mesmo, a meu ver, desta vez ficou bem mais apropriado para a compreensão da faixa etária dos jovens. Comparo com O Príncipe da Dinamarca, por exemplo, adaptação que Brandini fez de Hamlet. O personagem Hamlet é também um dos mais complexos e intrigantes da história da dramaturgia universal, talvez o maior de todos. Mas ali, o jeitão da peça, por assim dizer, ficou bem mais moldado para o gosto das crianças. Grupo e adaptador se azeitaram melhor na leveza. Já Ricardo III pesou mais no que se refere ao jeitão do espetáculo mesmo, a cara dada à montagem. E olha que curioso, mesmo se passando dentro de um cemitério, e até por isso mesmo, ou seja, pelo fascínio que um cemitério tem no imaginário das crianças, o Príncipe da Dinamarca era mais leve, mais brincalhão, conseguia a empatia imediata dos pequeninos, o que eu não percebi em Meu Reino por um Cavalo ao observar a plateia. Mas veja bem, dizer que a peça é mais própria para jovens não é pouco. Falar hoje com a juventude ultra-tecnologizada, usando os recursos da boa e velha dramaturgia, é tarefa desafiadora que Ângelo Brandini cumpriu. Só o que eu estou querendo dizer é que talvez desta vez tenha faltado mais brincadeira de criança, um pouco mais daquela magia inexplicável que fisga as crianças de forma arrebatadora. Porque, claro, nem teriam como estar ao alcance dessas crianças muito pequenas todas as múltiplas nuances de um protagonista vilão tão complexo, tão sagaz, tão imoral e que horroriza ao mesmo tempo em que seduz. Isso vai ficar para quando essas crianças crescerem e forem ver outras montagens de Ricardo III. Aqui, nesse Meu Reino por um Cavalo, o que vale é outro tipo de riqueza complexa. É a riqueza da criatividade sem limites de uma trupe que, antes de qualquer coisa, celebra no palco a ingênua arte circense, injetando essa linguagem tão específica a uma narrativa trágica que empilha cadáveres quase com a velocidade de um raio. Vigor e vitalidade não faltam à montagem. Tudo o que Shakespeare queria e mais prezava, pelo que se lê nos livros sobre ele, era que suas peças fossem assim, feitas da forma mais popular possível, com montagens acessíveis e inclusivas, sem rótulos, sem limitações de qualquer tipo. Nesse sentido, ele teria orgulho desses casamentos com o circo e com a palhaçaria, e de tudo o que já fez a Companhia Vagalum Tum Tum até aqui. Não posso deixar de mencionar o trabalho de figurinista de Cristiane Galvão, que além de estar no palco como atriz, sempre brilha nessa tarefa de criar os figurinos das montagens da companhia. Em Meu Reino por um Cavalo, com o auxílio luxuoso de Leopoldo Pacheco assinando a caracterização, Cristiane faz predominar a ideia de bobos da corte sombrios. Ela demonstra que a cada novo espetáculo entende melhor da força dos detalhes, do bom acabamento e da funcionalidade ligada à estética. Ao sombrio dos figurinos se une o inusitado da trilha sonora original criada por André Abujanra, com a declarada intenção de ser uma trilha torta, como é o protagonista. As canções não são usuais para espetáculos infantis, mas causam um estranhamento inegavelmente a favor do espetáculo. É uma trilha rock and roll para um espetáculo completamente rock and roll. Muito obrigada. Pepé, o Pequeno Palhaço.
Me sentei bem quietinho também na plateia da sala principal da sede da Companhia Paideia, cumprindo os protocolos e emocionado por estar ali mais uma vez e depois dessa lacuna forçada. Fui conhecer o novo texto do premiado dramaturgo e diretor Amaury Falsetti, Pepé, o Pequeno Palhaço, que tinha feito sua versão digital, que eu não vi, e agora enfim estreava no palco como nos bons tempos. À minha frente, duas amigas adultas conversaram e olharam o celular o tempo todo, enquanto suas crianças viam a peça. Pensei, volta o teatro, que bom, mas volta também a falta de educação lamentável de uma parcela da plateia, pessoas sem noção, sem civilidade, sem cidadania. Isso nunca vai ter fim. Fiquei matutando, será que quando acabar a pandemia e de fato o teatro voltar com tudo, o público terá ficado tanto tempo sem frequentar as salas que desaprenderá mais ainda a se comportar na plateia? Pepé, o Pequeno Palhaço, é uma pérola intimista para dois intérpretes. Amaury Falsetti é craque em criar personagens cheios de afetos e de sensibilidades, com suas carências, sua avidez por conviver, suas infâncias particulares. Mais uma vez, ele se esmerou nos diálogos e, ao dirigir o próprio texto, valorizou as frases sem pesar a mão, com marcações acertadas na sutil interação entre o casal de atores. Há lindos momentos de homenagem ao circo. Há outros, igualmente pungentes, em que os dois personagens ensaiam brincar, que é afinal o que duas crianças fazem juntas, brincar. Mas tudo é comedido, calmo, uma dramaturgia sem arroubos, silenciosa, em que os barulhos estão todos claramente trancados na mente efervescente de cada uma daquelas duas crianças, provavelmente muito machucadas pelas intempéries da cidade grande. Esse jeito de escrever com silêncios e dirigir nas entrelinhas já veio forte no espetáculo anterior de Amaury Falsetti, o premiado Pedro e Kim. No enredo de Pepé, o Pequeno Palhaço, duas crianças de universos diferentes vivem suas infâncias clandestinas e se descobrem, estreitam laços de afeto. Não há pressa ou aflição na escrita dessa amizade. Há, isto sim, um acentuado clima de mistério, feito justamente por silêncios, ou por frases entrecortadas, ou gestos súbitos, como se fosse um balé da desconfiança introspectiva virando identificação e carinho. E tudo isso é defendido com muito talento pela dupla em cena, Rogério Modesto e Ana Luísa Junqueira. Os dois dão conta do recado com louvor, a ponto de, para mim, ser um espetáculo mais do que tudo de atores, de interpretação. Dois intérpretes menos preparados e talentosos poderiam deixar tudo apenas corriqueiro, burocrático, sem nuances. Rogério e Ana Luísa, ao contrário, brilham até nas respirações. Fiquei muito bem impressionado. Saí feliz por ter visto dois veteranos integrantes da companhia em seus momentos de plenitude, demonstrando uma incrível maturidade cênica e uma sábia compreensão de que, para interpretar crianças, não é preciso lançar mão de artifícios infantiloides. A Paideia, ao longo dos anos, criou uma rede fiel de profissionais que engrandecem sua ficha técnica, atuando com uma coerência estética que se repete a cada novo espetáculo. A iluminação de Wagner Freire, por exemplo, sempre valoriza os climas, complementa a ação, realça a emoção. É um parceiro que já entende bem das especificidades daquele espaço e conhece a delicadeza das dramaturgias ali praticadas. De novo, foi lindo ver que o seu design de luz fez da simplicidade o seu maior trunfo e, assim,
arrebatou pela sutileza de cores, sombras e intenções. O mesmo tom acertado vale para os figurinos e a cenografia de Aglaia Pucci, tudo eficientemente discreto, e a direção musical de Margot Long-Kulok, que sublinha a emoção nas horas certas, não para conduzir a plateia por ápices de pieguices explícitas, mas para caminhar no ritmo certo e de mãos dadas, com um espetáculo predominantemente contido. Quase de verdade. Agora vamos às atrações que eu vi pelo YouTube, começando pela mais nova maravilha baseada em Clarice Lispector, com produção de Los Lobos Bobos, Quase de Verdade, uma idealização de GPTan e Marcelo Raffa. Desde que a pandemia começou e o povo criativo e desbravador do teatro migrou como pôde para o meio audiovisual, eu tenho chamado o que vejo de experimentos cênicos digitais. Não sei se é o termo mais correto, mais fácil, mais abrangente, mas adotei. E dentre esses experimentos, ao longo de quase 2 anos, claro que eu vi coisas menos bem acabadas, mais amadoras, e outras de uma eficiência técnica exemplar, aliada a um encantamento arrebatador. Obviamente que ninguém do teatro quis competir com a indústria do audiovisual, mas os que puderam, inclusive financeiramente falando, foram atrás da parceria com diretores de audiovisual, para que esse produto híbrido tivesse dignidade, acabamento e fosse imageticamente palatável. Quase de verdade é assim, um acerto em absolutamente todos os aspectos, todos os quesitos, a se aplaudir de pé no tapete de sua sala. Caiu meu queixo com tamanha criatividade e talento. Eu enxerguei teatro em tudo, mesmo porque o registro foi feito no palco, do Teatro FAAP, no caso. Mas à tarimbada equipe teatral da Companhia Los Lobos se juntou um cineasta premiado, que assinou a impecável direção audiovisual. Tony Venturi. Tony é um homem de cinema, casado com o teatro, de tal forma que sua sensibilidade para a tarefa já era prevista. E assim ele foi nobre ao não sobrepor exibicionismos e maneirismos audiovisuais à magia da comunicação cênica, com seus elementos teatrais bem específicos e envolventes. Eu me senti vendo teatro bem feito, ainda que pela intermediação das lentes de um diretor de cinema. E, bem, falemos das atrizes. O que são Carol Badra e Débora Duboc em cena? Que belo casamento, que parceria vigorosa, que dupla de rainhas a serviço do texto da grande rainha Clarice. A literatura da mestra Lispector jorra nas palavras de Carol e Débora com profundo entendimento, uma cadência inebriante, uma quase verdade, porque é uma verdade enfeitada, enfeitada de quintal, com direito a tudo o que significa ser quintal. Amplidão, arejamentos, fotossínteses, calores, brisas, fantasias, brincadeiras, energia, explosão, poesia, musicalidade, ilusões e suspiros acumulados em varais. 2 intérpretes em estado de graça, derramando sobre nós uma fábula sobre inveja, ganância e cobiça, em que uma figueira bola um plano para ter mais lucro com as galinhas. E tudo isso é contado por um cachorro à sua dona, que por sua vez nos conta. O tom de oralidade é valorizado pela direção artística, com recursos complexos de teatro épico, mas de aplicação simples, como o fato de cada hora uma das atrizes ser a narradora, sem prévio aviso, mas com tamanho empenho nesse jogo de alternâncias que o público embarca com facilidade e até com avidez pela próxima troca na narração. Quem assina em conjunto essa direção artística são GPTan,
Petrônio Gontijo, Marco Lima e as duas atrizes. Um quinteto que, pelo visto, se entendeu perfeitamente bem. Eu ainda poderia ficar aqui falando mais meia hora sobre o trabalho de Marco Lima, que também assina, vejam só, direção de arte, cenografia, dramaturgia e criação e confecção de bonecos. Um artista plural. É chover no molhado dizer que ele é bom em tudo que se mete a fazer. Repare bastante em como é magnífica a representação que ele faz do quintal e a expressividade do cachorro Ulisses. O desenho de luz de Aline Santini, bem como a trilha original de Marcelo Pellegrini, são mais 2 pontos de brilho nessa coleção de acertos. Assim corria a vida. E parabéns, GPTan, por claricear tão convidativamente em sua fala de abertura do vídeo, que contextualiza tudo com informação boa e de um jeito bem gostoso de ficar ouvindo. Como dobrar um lençol com elástico? Esse experimento cênico da Pandorga Cia de Teatro do Rio de Janeiro já me ganhou pelo título. Enigmático, inusitado. Não é atração infantil. É o primeiro trabalho do grupo voltado para a faixa etária dos adolescentes e jovens. Na minha lista dos melhores experimentos cênicos digitais que vi durante essa ainda interminável pandemia, figura com certeza esta obra híbrida, com texto e direção de Clayton Echeveste. Gostei da ousadia de assumir para o público o formato de leitura dramática. O casal de intérpretes lê com papel nas mãos o tempo todo, ao mesmo tempo em que também nos brinda com incríveis momentos de entrega total aos personagens. As folhas de papel, aliás, são usadas também muito plasticamente, muitas vezes ganhando um primeiro plano com assumidas intenções estéticas. Esse jeito de escancarar os códigos e revelar o jogo diante das câmeras é puro teatro, intriga os jovens, confunde-os em suas certezas sobre os limites de cada linguagem, de cada mídia. Amplia significados. É teatro ou é filme? Ou é leitura? Ou é making-off com bastidores? Ou é um mero ensaio? Ou é tudo isso? Essa provocação é saudável, já que o objetivo é atingir um público jovem de natureza questionadora. Nada mais salutar do que tirar o chão dos adolescentes por um tempo, fazendo-os desabar de suas imberbes garantias. E aqui há mais um caso de bom duelo de atores. Silvia Carvalho e Giuseppe Marin são mãe e filho acertando contas. Um tema que nunca se esgota e é sempre bem-vindo. O rapaz sofre bullying físico violento por ser gay. A mãe é religiosa, fervorosa, simplória. Imaginem que fortes diálogos são criados pelo experiente autor, que domina a linguagem dialógica e faz dela um crescendo de tensão dramática. Silvia e Giuseppe acertam nos tons, nos gestos, nos olhares, impregnando nossos sentidos de um zonzo torpor, à espera do pior, no sempre perigoso embate entre a rigidez dogmática de um lado e a mágoa ressentida de outro. Sinal dos tempos, vemos na ficha técnica um crédito para
Visualidades, a cargo de Francisco Leite, assim como o crédito para gravação e edição, assinados aqui por Renato Mangolin. Itens que raramente marcavam presença nas fichas das produções de teatro. São profissionais que chegaram para somar e para ajudar na desafiadora tarefa de dobrar um lençol com elástico. No futuro, ao se estudar o que se chamou de teatro na época da pandemia, definitivamente se dirá que foi o período em que o diretor de teatro teve de ajoelhar e pedir o diretor de audiovisual em casamento. E a lua de mel foi no YouTube, no Vimeo, no Zoom, etc, etc, etc. Parabéns, Pandorga Companhia de Teatro e Pita Produções, por terem vivido esses tempos sem abandonar a coragem temática e a criatividade estética, e por terem acreditado na integração das linguagens artísticas enquanto as portas do teatro permaneciam trancadas. E assim terminamos esta edição especial opinativa do nosso PV Web Jornal. Veja na descrição os serviços e os links para assistir neste fim de semana a 2 das obras aqui avaliadas, ainda em cartaz. Uma presencial e outra online. E não se esqueçam, os textos das 4 críticas estão disponíveis também no nosso site www.pecinhaeavovozinha.com.br. Ah, e um pedido. Comente aqui no nosso canal do YouTube se você gostou desse formato de edição especial opinativa e que outras sugestões você gostaria de fazer para a gente melhorar. Tchau, pessoal. Até a semana que vem.